Voltou a gravar agora. Voltou. Pronto. Era só isso, apertei aqui. Pronto. Obrigado. E aí, gente, o baixo desenvolvimento das aves também pode estar relacionado a má alimentação, né? Eita, meu slide. Às vezes, né, muitos criadores acham que a galinha ela só come o milho, né? E só acaba fornecendo o milho porque criou essa ideia de que galinha come milho e só come milho. Ela gosta do milho, o milho é importante, mas não é só o milho. Então, quando você fornece apenas um tipo de alimento, apenas um tipo de fonte de nutriente, ela pode ter essa deficiência. Ela está sendo mal alimentada, ela pode não ter um bom desenvolvimento. Além disso, tem as doenças parasitárias, as verminoses, né, que podem adoecer esses animais. Então, por mais que você forneça uma boa alimentação, se a sua ave está parasitada, né, o parasita ele começa a consumir todo o nutriente que essa ave está consumindo. Então, ela vai ficar debilitada, ela vai adoecer. Né? E quando a gente trata de verminoses, né, as aves que estão muito parasitadas, né, muito infestadas de verme, como nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente tem uma redução da imunidade. Então, quando você vacina uma ave muito parasitada, né, a imunidade dela está muito baixa. Então, reduz a proteção vacinal. O que significa que, quando vocês forem vacinar, é importante que vocês já tenham feito anteriormente a vermifugação. Porque uma ave muito parasitada, ela, às vezes, pode não conseguir gerar a quantidade de anticorpos necessários para a sua proteção, porque o sistema imune dela ele está debilitado por conta dessa infestação, tá certo? Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Fico aqui disponível, né, para vocês perguntarem alguma coisa, tirarem dúvidas. Como eu falei, eu não sei tudo, viu? Mas eu sei só um pouquinho e sei que vocês também sabem bastante, né? E fico disponível agora. Vai aqui a primeira pergunta. Quando a ave ela começa a defecar as vermes, é porque o negócio está ruim, é? Uma forma de você observar, né, se a ave está parasitada, se você está com esse problema de verminose, é observar as fezes. É algo que é importante a gente fazer com frequência, para ver se ela está com diarreia, né, ou se ela está aí já sendo parasitada com as vermes. Tem aí alguma dica de um vermífugo? Olha, eu indico, né, alguns vermífugos que podem ser fornecidos na alimentação, vermífugos naturais. Você pode administrar, né, colocar na alimentação semente de mamão, semente de abóbora, também funciona como um bom vermífugo. Eu tenho até uma lista de vermífugos, eu fiz até uma apresentação para a Débora uma vez sobre verminoses, né? Mas no mercado mesmo comercial, né, de produtos veterinários, tem alguns vermífugos, eu não tenho de cabeça aqui, assim, né, o nome. Mas o que eu sugiro, Felipe, é que os criadores, quando forem fazer a vermifugação, de tempos em tempos, eles troquem o vermífugo, para que você não gere resistência. Se você fica usando o mesmo vermífugo sempre, né, aquela população de verminoses, né, que está ali no ambiente, ela pode acabar gerando um tipo de resistência. Então, você pode fazer a vermifugação nesse ano com o vermífugo 1, e aí ano que vem você já opta por outro, né, para você não ter essa resistência. Agora, esses produtos naturais que eu citei, né, a semente de abóbora e de mamão, você pode fornecer sempre que tiver, não tem assim nenhum tipo de contraindicação, não. A questão do gogo, né? Geralmente eu via mais o gogo quando estava no período de chuva. O gogo, não sei como é que é conhecido na Bahia, é originário de que mesmo? De que tipo de doença? Né? Quando é que
a galinha pega essa doença, como evitar? Geralmente não se evita com facilidade, às vezes causa óbito, né? Eu queria saber como é só chuva, o que que é? Então, Júnior, o gogo, a gente chama aqui também na Bahia de gogo, o gogo é o quadro respiratório. Então, é a ave com a cabeça inchada, ou a ave com a coriza, a ave quando começa a ter aquele ronco, né? É porque há acúmulo de muco, né, de secreção, a ave que começa a espirrar. Então, o gogo, ele não é específico, ele pode ser várias doenças, né? Ele representa algumas doenças do sistema respiratório. E, como você relatou, na época de chuva, de frio, acomete mais. Por quê? Na época de chuva e de frio, você tem uma umidade maior do ambiente. Então, isso favorece a disseminação, né, e a multiplicação desses vírus e das bactérias. E existem vírus e bactérias que podem gerar esse quadro respiratório. E aí fica mais difícil, porque o frio ele também acaba debilitando um pouco a ave. Por isso que no frio é importante a gente estar sempre controlando a temperatura, né, do galpão, abaixando as cortinas, para que elas não tenham incidência direta do vento. Né? Então, é muito comum, na época de frio, realmente, esse quadro do gogo, mas quando a ave está com gogo, ela pode estar com coriza, ela pode estar com bronquite, ela pode estar com pneumovírus. Então, não tem como eu te dar o diagnóstico só olhando para a ave e você me dizendo que ela está com gogo. Eu posso pensar nessas possibilidades. São doenças respiratórias. Mas dar um diagnóstico preciso só fazendo uma necrópsia ou fazendo um exame laboratorial. Mas para que você entenda esse quadro respiratório, e para a gente evitar, né, a redução do gogo, tentar entender se na região acontece bastante coriza, aí você vacina para coriza, você pode vacinar para bronquite também. E aí, uma coisa que eu sugiro, que eu acabei não comentando, é que você faça esse reforço da vacina sempre no período anterior ao período que você tem uma maior incidência. Então, se a maior incidência é no inverno, onde faz mais frio e chove um pouco mais, tenta fazer a vacinação antes desse período, para quando chegar o período mais crítico, as aves já estarem vacinadas e protegidas, e aí você vai ter uma redução menor de mortalidade. Eu tenho mais uma pergunta. Pode fazer. Essa faz parte da minha infância, eu tinha que falar para a Débora. Eu sempre tenho essa imagem, quando chegava no período de chuva, daquelas galinhas se batendo, se jogando até morrer. Né? E era comum para nós, era comum, para todo mundo é comum. Né? Naquele período a gente sabia que aquela gatinha ia se batendo até morrer. E aí eu queria saber também qual é a origem dessa, que doença é essa, né? Porque isso é um trauma de infância que eu tenho, viu? Que doença é essa, né? E como combater essa doença. E a outra coisa em relação às suas falas, parece que a galinha é o único animal que a gente não tem muita certeza. Digamos, o boi a gente tem certeza, o bode tem certeza das vacinações, mas a galinha parece que a gente não tem, não sabe, é tipo a loteria, não sabe que doença é aquela, né? Como é que tipo de vacina. Na verdade, você vai ter que ter muito conhecimento, vai ter que morar com as galinhas para poder começar a entender mesmo, né? Sob pena de a gente perder. É tipo isso. Júnior, você relatou esse quadro da galinha se batendo, né, no período de chuva. Eu não sei te dizer o que pode ser. Pode ser, tem algumas doenças que eu já ouvi criadores relatando da galinha dar um pulo e bater no chão e morrer, né? A gente fala que é doença de morte súbita. Então, ela estava aparentemente bem, do nada ela dá uma pulada e morre. Tem algumas doenças que podem provocar isso. Às vezes, Newcastle, a doença de Newcastle, ela provoca morte súbita, e alguns criadores já relataram, né, e a gente tem isso descrito, né, em artigos científicos, de que o animal, às vezes, ele dá um pulo e ele acaba morrendo depois. Mas daí, para a gente saber exatamente, só com esse relato é muito difícil. Não sei se o Júnior tem mais alguma pergunta, que eu tenho uma pergunta, professora Rafaela, em relação ao gogo, que o Júnior perguntou. Essa questão de que o animal está com gogo, né? Está ali grolando. Qual é a origem, né? Ele perguntou. Então, eu entendi, pelo que você falou, que esse gogo, ele seria como se fosse uma febre,
é sintoma de que alguma coisa não está certo, mas não é necessariamente sintoma de uma doença. Pode ser uma, pode ser mais de uma. Então, só o GOG em si não é suficiente para saber diagnosticar a doença. Precisa saber mais informação, né? Isso. E aí você falou, pode ser coriza. Aí tem massa branca, aí você já direciona, aí é coriza. Seria mais ou menos isso. O GOG na ave seria referente como se fosse uma febre. Exatamente, Débora. E aí, quando você pensa em períodos mais frios, às vezes o próprio vento, né, ele pode causar uma irritação no sistema respiratório da ave. O vento frio, a gente, quando, né, você está num ambiente muito frio, o nariz da gente ele começa a pisar, né? Não quer dizer que você está doente, que você pegou nenhuma vírus e bactéria, mas é por conta ali daquele ambiente que você novo, né, frio, que você não está adaptado, então você começa a corizar. Então, para a ave, ela também tem a gente faz essa semelhança, né? Então, às vezes, o vento muito incidente, o frio, né, que pode gerar aí esse quadro respiratório, e que inicialmente pode não ser uma doença, ela só está com irritação ali por conta do frio, do vento direto que ela acabou, né, tendo. Agora, essa irritação inicial, ela pode predispor ela a um adoecimento depois. E aí, por isso que a gente precisa ter cuidado, né, quando a gente está nesse período mais chuvoso e frio, para a gente não favorecer aí o aparecimento de vírus e bactérias indesejáveis, né? Então, ela pode começar inicialmente apenas com uma irritação do sistema respiratório por conta da mudança de tempo, mas depois, né, se você tiver o agente no ambiente, ela pode acabar adoecendo, sim. E a umidade no galpão, ela ajuda muito, né? As bactérias, os fungos, por exemplo, eles gostam de umidade. Então, quanto mais úmido, melhor. E se no momento que está chovendo, tem aquela umidade que vai ter mesmo, né? Não tem como a gente correr, aí o negócio fica mais apertado. Entendi. Então, para eu saber a origem do GOG, eu preciso saber exatamente qual é a doença, para então eu descobrir qual é a origem da doença. Porque no caso, digamos que o GOG, o animal está grolando e está com a massa branca no olho, que a gente vê muito. A massa branca. Então, isso aí seria teoricamente a coriza. Aí sim, a gente já desconfia da coriza. Quando faz aquela massinha branca no olho, a cabeça incha, né? Fica aquela cabeça inchada assim, e às vezes até cega o olho, né? A gente pode considerar a coriza. Certo. Aí a coriza tem como saber qual é a origem dela. Sim. Né? No caso. Perfeito, perfeito. Rafaela. Oi. Estou aqui de novo. É algo que eu nem sei se vai ser mencionado nesse curso ou nas suas aulas, mas a respeito da castração dos machos, porque aqui na nossa região o pessoal valoriza muito a carne de capão. Eu não sei se para aí vocês conhecem assim, né? Mas aqui o pessoal gosta demais de um frango capado, gordo, e é bem cara a carne dele, né? Lá em Teresina chega a R$ 130. E ele abate com quantos quilos? Não sei. Eu sei que eles capam o frango, né? E aí depois de uns 4 meses engordando, eles matam. Mas fica uma carne saborosa. Aí o que eu queria saber é se isso é autorizado, né? Pelas leis vigentes no Brasil em relação a isso aí. E se tem algum vídeo ou algum profissional que ensine a fazer esse tipo de procedimento. Felipe, eu vou te dizer que eu não sabia dessa possibilidade de fazer essa castração assim e de que havia essa comercialização. Eu entendo que quando você castra o animal, né, você tem aí fisiologicamente você vai ter uma alteração hormonal e aí isso pode acabar contribuindo para o crescimento dele, então ele vai acabar engordando mais. Então, quando a gente acaba castrando os animais, e o sabor da carne pode ser alterado também, porque por conta dessa... como castrou, você tem aí uma alteração hormonal, você muda, né, a dinâmica hormonal do animal, então isso pode acabar contribuindo para a mudança de
né, de sabor da carne, de coloração talvez, e o crescimento do animal. Agora, como faz essa castração, não faço ideia. Vou pesquisar, porque agora eu fiquei curiosa, vou até anotar aqui. Por aqui tem um pessoal que capa assim de maneira bem bruta, né? Eles fazem uma incisão, acho que é acima do orifício do animal, né? E abaixo daquele negócio lá que fica as penas do rabo. Aí Não conheço, vou pesquisar isso. eles introduzem mesmo o dedo até lá no testículo E puxa. sem nenhum tipo de anestesia, mas tem gente que usa anestesia. Aí depois de finalizar isso, eles costuram bem costuradinho, com a linha mesmo de costurar roupa. Fiquei curiosa, vou dar uma pesquisada para ver. Porque se vem sendo feito sem anestesia, aí tem que avaliar, né? Até que ponto isso pode causar dor no animal. E aí a gente entra no bem-estar e precisa avaliar melhor. Mas eu não conheço essa modalidade, não. Pelo menos aqui não é comum, né? O que eu não conheço, mas eu vou dar uma pesquisada. Alguém falou aí que Pernambuco tem bastante, né? Eu acho, desculpa, mas a minha mãe antigamente, ela criava os frangos e tinha uma pessoa que castrava. É bem agressivo e tinha alguns que morriam sim, porque eu acho que como ele fazia um corte, ela fazia um corte e puxava realmente, como ele falou, com o dedo. Mas alguns era sem anestesia, sem nada, alguns morriam sim. Eu acho que falando sobre o bem-estar animal, isso não tem nada de bem-estar. É agressivo. Agora, sim, se você dá uma anestesia, se tem uma pessoa capacitada para fazer, que eu acho que um veterinário é uma opção. Isso. Mas, assim, em questão de você já, em relação a custo, não sei, mas eu lembro quando minha mãe tinha uma pessoa que castrava os frangos dela, e realmente eles cresciam bastante. Sobre isso, mas não é bem-estar, não, é agressivo. A Débora está querendo falar. E, professora, desculpa, Felipe. Só um comentário aí que a colega falou aí. Aqui também, na região próxima de Teresina, aqui no município de José de Freitas, a gente tem a cultura de castrar também, ainda tem. Lá tem tipo uma competição, assim, professor, só para você ver o nível de agressividade, igual a colega falou aí, que assim, chegava lá, uma castrava 50, a outra castrava 50 animais e a outra castrava 50. E aí ganhava quem tivesse o menor número de óbitos daqueles 50 lá. Não, eu só morreu 2 na minha mão, o outro não, só morreu 4. E aí, sim, a vencedora era quem tivesse um menor número de óbitos de animais durante a castração. Tipo assim, era mais, tinha uma destreza maior nesse procedimento, porque, que nem o Felipe falou aí, é uma incisão, de fato, uma incisão, mas na minha região aqui era abaixo do ânus do animal, e elas metem o dedo, e aí valorizava ainda, eu lembro isso, que valorizava as pessoas que tinham um dedo maior, porque conseguiam, tipo assim, com que o animal sofresse menos, assim, que ela ia lá, arrancava mesmo, e puxava de um lado, puxava de outro, os 2 testículos, né, e que ele falou que costurava com linha mesmo de costurar a roupa normal, assim. Eu acho que o risco maior, né, e como Maria comentou, de alguns terem adoecido, é você fazer isso sem boas condições sanitárias, né? Então, não lava a mão. Então, se você coloca o dedo sem uma luva, né, sem higienizar, você pode estar levando algum tipo de bactéria e o animal pode ter infecção depois e acabar morrendo por isso, né? Vou pesquisar mais para a gente poder discutir depois, se eu conhecer, né? Não conhecia. E, professora Rafaela, em relação a essa questão do capão, que é muito valorizado, né? Essa é uma prática bem antiga, ela é feita principalmente porque o galo tradicionalmente não tem aquele sabor, né? E aí você capa para melhorar o sabor e para ter uma melhor convivência ali no plantel, né? Porque um monte de macho vão ficar, enfim. Aí valoriza isso. Reduz a Mas briga, hoje,
como você citou, você não conhece, mas você já deu a indicação. Como existe esse procedimento cirúrgico, invasivo, a gente já teve umas discussões sobre isso aqui na Câmara de Avicultura Caipira. O bem-estar animal proíbe a castração, porque não usa anestesia, mas se for feito por um técnico em agropecuária ou por um médico veterinário com anestesia, aí sim é permissível. Sem, da forma tradicional, o bem-estar animal proíbe. Só que isso, na prática, no campo, é difícil, né? Acontecer usar anestesia. Enfim, mas é um mercado bom e o gargalo tá, porque agora tem a exigência da anestesia, e aí a cirurgia meio que não compensa do animal, apesar dele ser muito valorizado, não tem muito aquela compensação. Então, acaba acontecendo, né, da forma antiga mesmo. Exatamente. Só queria só mais um detalhezinho a respeito do risco do que você falou, Rafaela, da cirurgia. Será que quando sai ali os testículos, ocorre algum sangramento? Pode ser também, pode ter algum sangramento, pode ter algum rompimento de vaso interno, né, que a pessoa pode não perceber, né, e você pode ter uma hemorragia depois que o animal vai tendo, e aí, uma vez que você tem qualquer lesão, um rompimento de vaso, você introduzir o dedo sujo, você pode estar levando um patógeno, né? Gera infecção, já foi. Aí não tem como o animal sobreviver. Fora a dor, né? O animal ele vai ficar debilitado durante um tempo porque ele sofreu um procedimento, né, invasivo sem anestesia. Isso compromete a saúde do animal também, né? Eles ficam um pouco lerdão, sabe, assim, para caminhar. Agora, em relação... Porque aqui eu tenho uma criação de suínos e sou produtor de leitões. A esses leitões, eu tenho que fazer a castração deles, né? E eu faço a castração desses leitões também, a gente faz sem anestesia, nas grandes produtoras de leitões também fazem sem anestesia, e não ocorre nenhum tipo de problema, não. Até hoje, graças a Deus, não ocorreu, não. Porque tem sangramento, mas, assim, na verdade, na cirurgia a gente não percebe sangramento, não. E é Eu só acho tirando o é testículo. tudo um cuidado, né? Você fazer com higiene, limpar, né? Antes de fazer o procedimento, ter o material descartável para não ficar usando em um e outro animal e ter esse cuidado. Então, você precisa buscar realmente um profissional, alguém que saiba fazer para não gerar para qualquer animal, né? Qualquer procedimento que você for fazer tem que ter o mínimo de cuidado para não ter infecção pós, né? Pós-procedimento. Professora Rafaela, uma experiência que a gente fez lá em casa, a gente tentou um tempo trabalhar com capão, né? Canela preta é uma raça muito difícil para a gente capar, porque os animais ficam grandes, mas os ovos pequenos. E aí, quando os ovos crescem, o animal já está muito grande, a gente não consegue chegar com o dedo lá, né? E aí eu fui presenciar uma pessoa que tem a prática em capar, aí ele capou um da forma tradicional, capou dois, aí foi capar o terceiro, mas sempre com aquela muita dificuldade. E aí, sem muita experiência também, aí o ovo desse terceiro já estava um pouquinho grande, mas estava ainda no ponto de capar. Aí puxou o primeiro. Quando puxou o segundo, o animal teve hemorragia na mesma hora. Ele botou sangue pela narina, pelo bico, entendeu? Então, eu acredito que as mortalidades que ocorrem daquele que não tem, que deu para costurar, a mortalidade é porque ele dá hemorragia depois, entendeu? Aí eu sei que depois disso, mamãe se traumatizou, pediu perdão a Deus e disse que nunca mais, na vida dela, ninguém capa lá no... Aí a gente trabalha com os frangos mesmo, entendeu? Graças a Deus, porque, meu Deus do céu, que cena horrível, viu? Fiquei aqui imaginando. Ixi. Uma vez minha avó foi fazer isso aí, a primeira vez ela estava aprendendo, aí puxou, foi o coração ao invés do testículo. Morreu na hora. Doutora Rafaela, eu tenho conhecimento dessa situação aí, mas só que o que tem que morrer, ele morre. Deixa eu mudar um pouquinho. Oi. Oi, pode falar.
vou mudar um pouquinho aí da castração. É, Mude. em questão, assim, eu não sei se você vai falar na próxima aula sobre piolho de galinha. Vou falar na Que próxima é aula. na próxima aula, né? Então, eu vou Isso. deixar minha pergunta para a próxima Segure, aula segure de aí. piolhos. Segura aqui. Então, Sim, outra questão, professor, na vacina, como a senhora falou, vacinação individual dos pintinhos, com quantos dias a gente, acho que você botou naquele calendáriozinho que tem ali, quantos dias a gente vai colocar a gotinha, só uma ou duas gotinhas em cada olho? Aí a gente precisa ver como é que está a indicação da administração da vacina, né? Se ela se pede uma Na gota, bula, né? isso, na bula, exatamente, né? Então, eu sempre indico, né? Porque pode mudar, às vezes, de um fabricante para outro, né? A concentração pode ser diferente. Então, a gente precisa avaliar e ver como é que está indicado na bula da vacina. Se aplica uma gota, se são duas, para a gente não errar aí nessa administração. Então, sempre dá uma olhadinha. professora, Ok. uma pergunta. Semelhante a outros animais que eu já tenho visto, é interessante fazer um calendário de vermifugação nas aves também? Perfeito. É interessante fazer um calendário de vermifugação, principalmente para a galinha criada de forma extensiva, é muito comum, né? Porque as aves, elas acabam, a alimentação, às vezes é fornecida, mesmo que a gente forneça no comedouro, né? Como ela é criada solta no ambiente, ela cisca, ela come o inseto do chão, ela vai comer o capim, e é onde acaba, às vezes, ela defecando. Então, para você quebrar o ciclo do parasita, é muito difícil em galinha de quintal, porque às vezes ela consome, né, misturada ali, ela defecou. Aí tem um capim ali, ela come, às vezes, o capim com um pouco de fezes dela ou de outra ave, né? E aí o ciclo do parasita, ele fica ali se mantendo o tempo todo. Então, o calendário de vermifugação, ele é muito bom. E aí, você pode tá fazendo a sua vermifugação, a depender, né, do impacto dessas vermes na sua criação, você pode fazer de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses, né? Isso pode variar, mas eu acho importante também fazer, porque é um desafio também para criações extensivas. E quando a gente cria em galpão, uma ave de avicultura industrial, a comida ela é fornecida no comedouro. Então, por mais, vamos supor que ela tenha até verme, é muito difícil acontecer. Mas mesmo que ela tenha verme, ela não vai ter a sequência do ciclo, porque o comedouro, né, ela não faz as fezes no comedouro, é muito difícil, né? O comedouro é suspenso, né? Então, ela não consegue, né, fazer esse ciclo de ingerir fezes de outros animais parasitados ou as próprias fezes. Mas galinha de quintal não, é muito difícil a gente controlar. Então, fazer esse calendário de vermifugação pode ajudar bastante. Então, uma pergunta, a experiência da Débora, da vacinação dos animais dela, Tá perguntando para mim, é? sim, Se eu uso um calendário de vacinas? isso. Sim, lá no nosso criatório a gente Desculpa. usa um calendário. Me expressei mais, de vermifugação, de vacinação não, de vermifugação. Como você faz a sua vermifugação, Débora? Fala também para nós o seu programa aí de vacina, já que vai falar da vermifugação, Débora. Bem, como as nossas galinhas elas são muito de campo, pastagem nativa e tudo, a gente faz a vermifugação de 3 em 3 meses. E cada vermifugação é um princípio ativo diferente, uma medicação diferente, um vermífugo diferente. Então, a gente já compra os 4 ali diferentes, certo? E o calendário de vacinação a gente utiliza contra as principais vacinas de incidência, como a professora Rafaela falou, né? Depende muito da região, do criatório. Aí a gente segue um calendário de vacina passado por um médico veterinário, tá? Dentro da realidade lá da nossa criação. Então, a gente vacina Newcastle, bumboro, bronquite, boba, coriza e dá todos os reforços.
A ave, quando ela chega à matriz, na fase adulta, ela, né, começar a postura, ela já recebeu todas as vacinações e todos os reforços, tá? E aí a gente dá a primeira dose 7 dias de idade de vacinação delas. E aí vai seguindo o calendário que foi passado pelo médico veterinário. Rafa, Oi, Raquel. só para aqui no Raquel é caso minha pouco, amiga, gente. Cortou. a doença em si. Raquel, repete para mim, porque cortou aqui. Eu só ouvi você falar a doença em si. Não, o gogo, no caso, ele é um sintoma. Isso. Aí, então, nem sempre vai ser um micro-organismo que vai estar ali causando. Eu lembro que você falou da questão de temperatura, vento. Eu pensei aqui que cama também de um material não muito adequado pode afetar, né? A poeira, né? Então, a poeira do galpão, às vezes a maravalha, né? Para pintinho, pode acabar gerando também um quadro de espirro. Então, às vezes, é a condição realmente de manejo do ambiente que pode gerar esse sintoma do gogo. Perfeito. Raquel, você falou de novo porque não chegou aqui. Não, só foi a pergunta mesmo. Tá bom. Professora, na questão da carcaça, que quando morre, né? No plantel tem lá uma galinha, a gente encontra morta lá. Então, você pode enterrar ela, é melhor queimar, ou qual é a sua opinião nessa questão? Eu sugiro queimar. Se você puder queimar, eu acho que é melhor do que enterrar, inclusive, né? Mas a gente tem essas duas sugestões. Se a senhora for enterrar, optar por enterrar, fazer um buraco bem fundo, jogar um cal virgem, né, uma camada de cal virgem, coloca a árvore, joga outra camada de cal virgem e aí fecha com a terra. Mas eu acho que melhor do que enterrar é queimar. Se puder queimar, eu acho que é mais eficiente. Ok. E aí, gente, sobre as doenças, fiquem tranquilos, que aí na próxima eu trago, né, eu falo sobre as doenças de todos os sistemas, reprodutor, respiratório, né, trago dos ectoparasitas do piolho também eu falo, então semana que vem, quando a gente, acho que na próxima quinta, né, que a gente fosse ver, eu vou estar abordando esses conteúdos, tratamentos, falando se aquela doença tem vacina ou não. Então, se vocês tiverem perguntas sobre doenças, segurem um pouquinho, que aí semana que vem a gente discute. E se tiver ainda alguma dúvida, aí a gente tira semana que vem. Aí, ó, colocou aqui que a galinha, quando estava com ovo, colocava limão. Vou falar disso também, viu? Vou falar disso também, tá corretíssimo. Estava vendo que o alho também é usado, né? Ótimo, também. Existe, Felipe, já muitas pesquisas, né? No outro curso que a gente ministra, eu e Débora, né, que ela me convidou mais avançado, a minha abordagem é sobre tratamento alternativo, né? Eu falo sobre produtos naturais, né, como tratamento, né? Então, eu trago várias plantas, coloco como fazer essa administração, né? E limão e alho são muito importantes, né? É de fácil acesso. E no outro curso eu abordo, né, de forma mais pesada, mas ainda assim, né, eu trago essas sugestões semana que vem também. E aqui a piunga, o piolho, talvez, aqui a gente chama de pichilinga. Aqui chama de pichilinga. E já vi também chamar de quelengue, o piolho. Então, cada lugar, às vezes, chama de uma forma diferente. Eu conheço o pichilinha também, mas tem o outro, né? Que eu não sei se parece um carrapato, não sei. Eu não sei o nome do outro, que
Tem a pestilinga, tem um que se eu não estou enganada, a pestilinga ela fica no ambiente ali. E o outro, ele está lá no chão e à noite ele vai para a árvore, né? É assim? Mas o piolho, ele também dá na ave. Ele fica correndo bem rápido mesmo, que nem um piolho de gente mesmo. Ele é bem rapidão. Qual é aquele que fica agarrado na asa, não, na pena da ave, e tem um que fica o tempo todo agarrado lá nela, na pena. Tem carrapato. Tem carrapato em galinha, tem carrapato que dá em galinha. Então, deve ser o carrapato que fica bem fixo. Tem carrapato para galinha também. Eu não sei, parece que o nome dá um nome de ácaro, eu acho. Pode ser também. Tem doença também provocada por ácaro. Eu vou falar também na próxima semana. Segura aí. Vocês já estão aqui ansiosos para falar das doenças e tratamentos. Vamos deixar a professora dormir, né, gente? Amanhã eu acordo cedo, dou aula o dia todo também. Esses dias são pesados, mas é isso aí. Obrigada, viu, gente, pela troca de informações. Eu acho que é sempre enriquecedor, eu sempre aprendo. Tem coisas que às vezes a gente não se pergunta e que vem alguém e traz o questionamento. Então, é sempre importante essa troca de informações, de conhecimento, essa conversa. Vou pesquisar aí sobre essa castração de galo que eu fiquei interessada e semana que vem a gente fala sobre doenças e tratamentos, tá? Se durante a semana vocês pensarem em alguma coisa, ou vier alguma dúvida em relação ao que a gente comentou hoje, pode me chamar no privado. Às vezes eu demoro de responder, porque às vezes eu estou em aula e só vejo nos intervalos do celular. Mas assim que eu tiver disponível, eu consigo responder para vocês, tá certo? Ou, se quiserem anotar e deixar para a semana que vem, serve também. Tranquilo? Tranquilo. Foi ótimo, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tranquilo, maravilha. Obrigada, professora Rafaela. Eu sempre gosto de assistir às aulas da professora Rafaela, porque cada aula parece que ela está ministrando pela primeira vez, porque eu aprendo, assim, uma novidade, enfim, né? Agradecer a todos vocês pela participação. Essa semana, as aulas dessa semana a gente encerra e voltamos na quarta-feira da próxima semana, quarta e quinta. Na quarta-feira, eu, Débora, vou estar falando sobre precificação, né? Custo de produção, quanto que você gasta para produzir um ovo, quanto que você gasta para produzir uma galinha, certo? Então, vamos entrar no planejamento financeiro e planejamento zootécnico da criação. E na quinta-feira, a professora Rafaela encerra aqui o nosso curso falando de doenças e principais tratamentos, né? Então, vão ser 2 aulas muito produtivas. E como a professora Rafaela falou, se nesse intervalo de tempo você tiver qualquer dúvida, use o grupo do WhatsApp nosso lá para a gente estar interagindo. E é isso aí. Agora, gente, a minha internet caiu e eu estava gravando. E quando a Rafaela está quase terminando a aula dela, mas ela não chegou a concluir, né? Aí, certo? Porque a Pronto, internet aí caiu qualquer bem. coisa, depois eu mando o material, e aí se alguém ainda tiver dúvida, a gente discute depois. Perfeito. Maravilha, professora. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Uma excelente noite. Oi. Desculpa, não sei se... Só vai ter aula agora quarta e quinta agora, né? Isso, exatamente. Tá. Da próxima semana, 23 e 24. Maravilha? Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite.